Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu vou apresentar para vocês a pesquisa que eu venho desenvolvendo no meu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Na minha pesquisa, eu trabalho com o conceito de pós-memória, que foi criado pela Marianne Hirsch no contexto dos anos 90, onde a primeira geração vítima do Holocausto estava falecendo e discutia-se o papel da segunda geração no processo de rememoração desses eventos. A pós-memória visa descrever a conexão que descendentes de sobreviventes de traumas coletivos vão desenvolver com essas memórias dos seus antepassados. Esse processo é um processo de transmissão intergeracional de memórias que é baseado em um tripé. Esse tripé é composto pela família, um espaço fundamental de transmissão, onde boa parte desse contato com o evento vai acontecer, vai ser mediado principalmente pelo nosso segundo tripé, que é a fotografia, que vai servir de cenário e de fundo para histórias que vão ser ouvidas durante toda a vida desses membros da segunda geração, que está relacionado intimamente com o nosso terceiro tripé, que é a memória, especialmente o conceito de memória coletiva desenvolvido pelo Maurice Halbach. Na minha pesquisa, eu analiso o processo de constituição de pós-memória do escritor e cartunista estadunidense Art Spiegelman. O Art Spiegelman, ele é filho de judeus que sobreviveram ao Holocausto e ele vai ser conhecido internacionalmente pela publicação do seu mais célebre trabalho, que é a história em quadrinho Maus. Maus é uma história em quadrinho que foi serializada entre os anos de 80 e 91 na revista Raw, mas que posteriormente, no ano de 94, foi publicada em uma edição definitiva. Essa HQ, ela vai trabalhar tanto com os momentos que os pais do Art Spiegelman, a Anya e o Vladek, vão passar entre os anos de 30 e 45, quanto com as sequelas, os efeitos que esses acontecimentos traumáticos têm no corpo, na família, na psique dos envolvidos diretamente, mas também como esses acontecimentos afetam os seus descendentes. Entre outros recursos, o Art ele vai se utilizar de dois passados narrativos para justamente mostrar os acontecimentos vividos lá, entre 30 e 45 pelos seus pais, mas também existe um tempo narrativo que se trata do presente, quando ele está entrevistando o seu pai, o Vladek, para a construção dessa HQ. Além de Maus, durante toda a sua vida, o Art produziu diferentes quadrinhos e comics que falam sobre esse contato que ele vai ter com essas memórias. Maus, inicialmente, vai ser publicado como uma pequena comics de 3 partes, de 3 páginas, que narra uma das histórias que ele ouvia do seu pai antes de dormir e que é retratada depois, posteriormente, em Maus também. Além disso, a relação estabelecida pelo autor com o Holocausto é abordada em outras obras, como, por exemplo, Prisioneiro no Planeta Inferno, na Comics Pop Art ou nessa aqui que se chama Pequeno Jarro. Todos esses materiais eles estão compilados na minha principal fonte de pesquisa, que é o livro Metamaus. Metamaus é um livro de entrevistas concedidas pelo Art Spiegelman entre os anos de 2006 a 2010 para a pesquisadora estadunidense Hilary Schultz. Essa obra ela é dividida em 3 grandes capítulos que se chamam Por que Holocausto, Por que Ratos e Por que Histórias em Quadrinho, que buscam responder aos questionamentos que o Spiegelman mais recebeu durante a sua vida. Então, nesse livro, que se constitui enquanto um espaço de reflexão sobre sua própria trajetória, o Art Spiegelman vai apresentar aos seus leitores os materiais que ele consultou para fazer a história em quadrinhos Maus, como ele se relaciona com a memória do Holocausto, como ele lida com a produção de Maus.
além do conteúdo que está disponibilizado nas entrevistas e nas imagens que são anexadas, essa obra também conta com um DVD que busca apresentar aos leitores materiais que, devido ao seu formato, não puderam ser anexadas à publicação original, né? Então, nesse DVD nós temos acesso aos áudios das entrevistas que ele teve com o pai nos anos 70, aos filmes que ele consultou, as obras que ele analisou, as viagens que ele fez, o que ele produziu de material audiovisual sobre isso vai ser apresentado aos leitores através das páginas, mas também desse DVD. Essa obra, ela permite, mesmo não sendo o objetivo principal dela, ela permite que a gente visualize como se deu a relação estabelecida por ele com o Holocausto. E isso nos leva aos principais pilares teóricos da pesquisa. Então, para análise das comics e das HQs, eu vou me utilizar de um método proposto pela pesquisadora brasileira, Márcia Tavares Chico, que trata da análise contextual dessas HQs, que me permite ver, né, no conjunto da obra, como a arte, por exemplo, representa a si mesmo, quais são os elementos que ele mais vai abordar nessas histórias em quadrinho, entre outras questões. Para os trechos de entrevista, eu vou me utilizar de alguns recursos da história oral, principalmente o conceito de história oral como dados gerados em processo, proposto pelo Alexander Freud. Esse pesquisador, ele vai basicamente falar sobre como um historiador utiliza uma história oral que não foi produzida por ele, muito menos para responder os seus questionamentos, né, os problemas da sua pesquisa, mas que por determinadas condições vão ser utilizadas. Então, ele vai trabalhar basicamente com esse uso de uma fonte não produzida pelo historiador, utilizando de elementos da história oral. Vale ressaltar que o meu trabalho não trata de história oral especificamente, mas vai se utilizar de alguns dos elementos por conta da questão dialética, né, da minha fonte. Além disso, o meu principal conceito, além da pós-memória, são os desdobramentos propostos por Ian e a Aleida Assmann do conceito de memória coletiva proposto por Maurice Halbach. Então, esses dois autores alemães, eles vão dividir o conceito do Halbach em memória comunicativa e memória cultural e me permitem fazer uma análise sobre os elementos que perpassam essa formação de memórias por parte do Art Spiegelman. Aqui eu mostro para vocês algumas das minhas ciências utilizadas no desenvolvimento da pesquisa, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail catiane.facenda@posgrade.com.br. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.